o nunca mais é bíblico. Nunca mais viver algumas situações é bíblico. Nunca mais acontecer, nunca mais perder, nunca mais sofrer por conta daquela situação, daquele acontecimento. O título da mensagem de hoje não poderia ser outro diferente. O título é Nunca Mais. Levante a sua voz e diga isso comigo, por favor. Nós somos geradores de mudanças. Salmo 37, versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. A vontade do Senhor é soberana, e isso é um fato, mas eu acho incrível como o Senhor se agrada dos passos ousados, cheios de fé, que os homens dão. Quando nós falamos de Josué, em uma determinada batalha que ele estava travando, ele precisava de um tempo maior, para vencer todos aqueles inimigos. E naquele dia, naquela oportunidade, aquele homem foi tomado por uma ousadia, por uma coragem que o levou a fazer a seguinte declaração: sol, pare, lua, pare. O sol e a lua permaneceram na mesma posição, e está escrito que nunca houve e nunca haverá um dia como aquele em que o Senhor respondeu à oração de um homem, à oração de um justo. O que eu acho mais incrível, mais marcante, é que em nenhum momento a Bíblia dá o detalhe de que foi o Senhor que fez esse pedido a Josué. Essa direção não partiu do alto, foi algo que surgiu no coração de um homem, e ele simplesmente creu, ele simplesmente acreditou. Ninguém falou para aqueles 4 homens carregarem aquele paralítico até a casa onde o Senhor estava, e ainda por cima ninguém disse a eles: suba no telhado e desça esse paralítico pelo telhado e o Senhor vai realizar grandes e grandes feitos. Ninguém falou para Jonatas e seu escudeiro subirem um alto penhasco, um alto monte e encararem um exército ou um destacamento de filisteus, sem eles saberem quantas pessoas eles encontrariam lá em cima. Mas eles tiveram a coragem de fazer, e o Senhor trouxe grandes vitórias naquele dia. Ninguém disse à mulher do fluxo de sangue que ela deveria tocar nas vestes do Senhor, muito pelo contrário. Nesse texto está escrito que ela pensava consigo mesma, ela pensava que se ela tão somente tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada. E o que todas essas pessoas têm em comum? Todas elas tiveram os seus passos confirmados pelo Senhor. O posicionamento de fé que elas tiveram foram honrados pelo Senhor, que trouxe em todos os casos uma grande vitória, grandes transformações. E hoje, nesse dia, nós também estamos dando um passo de fé. E nós cremos de todo o nosso coração, diga isso comigo com muita força: eu creio que os meus passos de fé, nesse dia, serão confirmados pelo meu Deus. Salmo 112, do versículo 6 a 8, diz assim: o justo nunca será derrotado pelas dificuldades da vida. Olha para a pessoa mais próxima a você e diga isso a ela: você não será derrotado pelas dificuldades da vida. Ele não tem medo de más notícias, porque o seu coração confia totalmente no Senhor, e Ele tem uma base firme para a sua vida.
Por isso, não tem medo de seus inimigos, o seu coração está seguro, ele sabe que Deus o ajudará a vencer os seus adversários. Provérbios 12, versículo 13, diz assim, vamos juntos comigo por favor: mas o justo sairá da angústia, então não tem margem para a derrota, não tem margem para sermos envergonhados. O justo confia, mesmo com a chegada das más notícias, ele continua a confiar totalmente no seu Deus, crendo que ele está fundamentado num firme fundamento de glória, e esse fundamento firme é a garantia de que nós teremos dias gloriosos. Mas existe uma única coisa que tem o poder para impedir que isso aconteça na vida de uma pessoa. É o diabo? Não. São os problemas? Não. É como está escrito: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem profundidade, nem altura, nem aquilo que vivemos hoje, nem aquilo que está por vir, nada em toda a criação tem o poder para nos afastar do amor do Senhor. Qual é a única coisa que tem o poder para nos afastar do agir do Senhor, do manifestar do poder da glória dele em nossas vidas? Eu vou ler aqui com vocês, vocês vão entender. Ezequiel 22:30. Procurei entre eles, se atente aos detalhes, procurei entre eles um homem. Ele não procurou um grupo, ele não procurou um exército, ele não procurou uma família, aqui não diz que ele procurou um casal. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas, vamos juntos, diga isso comigo por favor, mas não encontrei nenhum. Em muitos momentos, a falta de mudança só revela uma falta de posicionamento. Aqui nesse texto confirma que o Senhor procurou um único homem. O Senhor não precisa de muitas pessoas, Ele precisa de uma única pessoa, disposta, cheia de coragem, pronta a romper de perseverança em perseverança. Ele precisa de uma pessoa que coopere para com ele. Biblicamente falando, para libertar a nação de Israel, o Senhor escolheu Moisés para cooperar junto com ele. Para reconstruir os muros de Jerusalém, Deus colocou o desejo no coração de um homem chamado Neemias. Para construir uma grande arca, o Senhor trabalhou em conjunto com Noé. Para conduzir o povo à terra prometida, o Senhor escolheu e capacitou Josué. Então a pergunta mais importante nessa manhã é, Isaías 6, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A questão nesse caso, não era se o Senhor poderia fazer algo, mas sim, quem Ele poderia enviar. Não existem mudanças sem posicionamento. Nós acabamos buscando muitas coisas, mas existe um desequilíbrio enorme entre o querer e o agir, o fazer. Mais do que nunca, nesse dia, nessa manhã, nessa sexta-feira, você tem que se posicionar de uma tal forma em que o Senhor possa trabalhar em conjunto com você. Olha a resposta do profeta Isaías: então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe por que é tão desafiador? Algumas pessoas,
estabelecerem mudanças em suas vidas? Pelo simples motivo de que não são muitos que estão dispostos a ocupar esse lugar. Quando você se coloca como cooperador do Senhor, você se transforma num gerador de mudanças. Quando você se coloca nessa posição em que você vai ser o braço dele aqui nessa terra, a voz dele aqui nessa terra, o amor dele aqui nessa terra, você é capaz de realizar feitos que talvez nem você no presente momento acredite que seja possível. Existem algumas coisas, alguns cenários da vida que parecem estar tão distantes de uma mudança, que nós nos pegamos muitas vezes tomado pelo sentimento de incredulidade. Existem acontecimentos que têm se repetido com uma frequência tão alta, tão alta, tão alta, que tem pessoas que caíram no erro, na mentira, de acreditar que você vai terminar os seus dias dessa mesma forma em que você está hoje. E eu posso ser extremamente abrangente. Tem pessoas que de tempo em tempo voltam a estar dentro de um quarto de hospital. Não importa quanto tempo passe, não importa quantos medicamentos sejam tomados, não importa quantos sejam os tratamentos pelo qual elas têm passado, elas voltam a estar dentro de um quarto de hospital. Tem pessoas que já se habituaram a viver uma vida com repetição de acontecimentos. A repetição, esse estado de permanência nessa condição mais baixa, se você não tiver um foco muito grande, o que é um estado de transição se transforma num estado de aceitação. E uma vez que você aceitou essa realidade, ela vai se estender, ela vai se estender, ela vai se estender, ela vai se estender. Para você se transformar num gerador de mudanças, para você ocupar esse lugar, é necessário subir o nível. Êxodo 17, versículo 9, diz assim: com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã, vamos juntos, diga isso comigo por favor. Amanhã, eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Quem se lembra dessa batalha, levanta as mãos por favor. Essa batalha, ela foi 100% definida pelo posicionamento de Moisés. Mas para que as mudanças começassem a acontecer, para que eles alcançassem uma grande vitória, foi necessário que Moisés subisse. Se você não estiver disposto a elevar o seu nível, subir a um nível mais alto, vai ficar extremamente difícil de alcançar as mudanças que nós desejamos. É necessário estar um nível acima dos demais. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. É necessário estar um nível acima de todos os demais. E está aí o grande desafio. O ser humano se sente extremamente confortável em seguir as manadas, seguir as multidões. Não são todos que estão dispostos a subir para esse nível mais alto. Até porque esse lugar, ele requer uma entrega maior. Esse lugar, ele requer um foco constante. É necessário entender que nesse nível mais alto, a margem de erro é muito, muito menor. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Ele não tinha margem para erro. A vitória daquele grupo, daquele povo,
dependia 100% daquele posicionamento daquele homem. Porém, com muita sinceridade, esse nível mais alto, esse subir a uma posição mais alta, provoca um cansaço maior, gera um estresse maior. E é por isso que eu vejo muitas pessoas, muitas vezes, subindo alguns degraus, avançando, porém, se cansa, as mãos vão abaixando, 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 até que deixam de ocupar aquela posição. Sabe uma coisa que eu acho extremamente importante falarmos sobre esse texto? Moisés estava no alto, não estava? Quem estava lá no campo de batalha? Josué junto com seus homens. A Bíblia não faz menção a um possível cansaço de Josué e dos seus homens. Mas ela deixa claro que quando Moisés se cansava, as mãos dele abaixavam. Espiritualmente falando, quando você assume essa posição de atalaia, de vigia, de intercessor, vai exigir mais do seu corpo. Tem pessoas que sentem um cansaço muito grande, e em muitos momentos pode ser sim reflexo de muito trabalho, mas nem sempre é. Dependendo do teu nível de entrega espiritualmente falando, isso vai sugar um pouco mais de você. Isso vai promover um cansaço muito maior. Dependendo da batalha que você começa a travar na tua própria casa, para quem já teve essa experiência, por exemplo, de pegar um ambiente da casa totalmente vazio, só você, e você começar a ungir portas, janelas, você unge a cabeceira da cama, você unge todos os portais da casa. Quando você termina, dependendo do tipo de batalha que você travou, você sente o seu corpo com as energias exauridas, você sente um cansaço muito grande. E essa é uma posição em que, com cansaço ou não, estressados ou não, nós não podemos abandoná-la. Essa é uma posição, por que ela é tão desafiadora de ocupar? Se você é a cabeça, você vai ser atacado como nunca. Até porque, quer ver um negócio curioso? Eu acredito que seja mais fácil os homens gostarem do que as mulheres. Mas, para quem já teve a oportunidade de assistir uma luta, dependendo do combate, em que o adversário acerta um chute na perna do oponente, pode trazer uma lesão imediata, rompe algo, machuca, mas mesmo assim, o adversário, mesmo que debilitado, ele consegue se manter em pé, mesmo pulando numa única perna. Mas todas as vezes que o golpe entra na cabeça, o que acontece? O corpo cai. Entre todos da sua família, sem dúvida alguma, você vai ser a pessoa mais atacada. Isso é um fato, porque é você que está aqui. É você que Deus está querendo usar. É você que é o portal, o gerador de mudanças na tua casa, no teu trabalho. Nós seremos atacados continuamente, porque se a cabeça cai, todo o corpo vai cair. Olha uma coisa que muitas pessoas não estão preparadas para lidar, e elas acabam cedendo, se distraindo, e muitas vezes se precipitando. Se você é uma rocha, se você é um muro de bronze, se você é uma coluna sólida, o diabo ele vai tentar te atacar e ele não vai conseguir ter acesso a você. Quem ele vai começar a atacar? As pessoas mais próximas a você. E tem pessoas que não entendem isso, e acham que é implicância, acham que é a pessoa só querendo promover desgaste, mas muitas vezes, o diabo ataca as pessoas ao teu redor, com o propósito de desestabilizar você. O foco nunca foram elas, o foco nunca foi um filho, o foco nunca foi um marido, o foco nunca foi uma pessoa que trabalha junto com você,
O foco sempre foi você. Então, nessa posição mais alta, nós precisamos de um nível de atenção extremamente alto. E eu vou ser muito franco. Esse nível mais alto é extremamente desagradável. É desconfortável. Não é gostoso. Quando nós falamos desse nível mais alto, não importa para onde você vá, na condição onde você está mais baixa, você sempre vai ter um lugar aonde pisar. No nível mais alto, o caminho é mais estreito. Você não pode pisar em qualquer lugar. Eu já compartilhei isso em outra reunião, eu estou usando exatamente o mesmo exemplo. Eu não recebi, creio eu, que graça o suficiente para habitar em lugares altos. A altura é um desafio para mim. Começa a querer dar tontura, mal-estar. Eu estou fazendo isso neste momento com o propósito de ensiná-los e dar um exemplo, mas estar aqui nessa posição não é nada agradável para mim. Nessa posição mais alta, como nós falamos agora há pouco, a margem de erro é menor. Se eu piso fora do lugar certo, eu vou me esborrachar no chão. Eu vou me machucar de uma forma muito séria. Muitas vezes, nós não vamos querer estar nesse lugar, como eu não quero estar aqui. Mas um dos primeiros versículos que nós lemos ali no livro de Ezequiel, diz, eu procurei alguém para ocupar esse lugar. Não é fácil. Esse lugar exige. Esse lugar cobra um determinado preço. Esse lugar, ele é definidor, ele é transformador? Ele é. Mas, por exemplo, quem aqui dormiu mal hoje? Levanta as mãos, por favor, não teve uma boa noite de sono. Se vocês nesse momento sentirem um pouquinho de sono, a cabeça só vai dar uma encurvadinha e vocês vão dormir. Mas não vai acontecer nada onde você está. Se eu tiver sonolência onde eu estou, eu vou cair. E a queda vai ser feia. Aqui neste lugar, eu não posso me distrair. Estando um nível acima de todos os demais, o meu foco ele precisa ser maior em todos os sentidos. Quando a palavra do Senhor fala sobre o nosso Deus, que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso lugar seguro, é o nosso lugar firme. Em momentos como esse, quando você não tem aonde se apoiar, é extremamente desesperador, é desagradável. Mas o tempo todo nós precisamos nos agarrar à rocha. Quando nós estamos à rocha, apoiados nela, fundamentados nela, nós conseguimos resistir por mais tempo. Desse jeito que eu estou aqui apoiado, eu posso ficar o tempo que for necessário. Eu posso pregar todo o resto do culto, porque eu me sinto seguro. Eu me sinto firme. Tem muitas pessoas que não conseguem se sustentar nessa posição de gerar mudanças nesse nível mais alto, porque ainda não entenderam que a rocha, ela é essencial, é o nosso porto seguro, é o nosso lugar de segurança. Aqui, mesmo que eu tenha um pequeno desequilíbrio, eu estou firme, eu não vou cair. Este é um lugar que inevitavelmente precisará ser ocupado se você desejar alcançar, viver grandes mudanças. Tem alguém aqui que tem medo de altura? Eu não vou fazer isso com vocês, mas a minha vontade era chamar um de vocês para subir aqui nesse lugar. Ele cobra, ele pede, mas é o único lugar que nós podemos ocupar. Já parou para pensar que não existiria vitória nessa batalha se Moisés não estivesse no alto do monte? Não importando o quanto Josué fosse qualificado para entrar naquela guerra,
Porque muitas vezes, vamos olhar do ponto de vista profissional, não faltam qualificações, não falta experiência, não falta conhecimento, não falta qualidade do trabalho, do serviço, do produto, não falta isso. Muitos têm tudo isso e mais um pouco, sobra habilidade, experiência, know-how, cursos e mais cursos, mas se não tiver alguém em um nível mais elevado, esquece. Quando eu disse que aqui a margem de erro é menor e vai cobrar um pouco mais de nós, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que muitos vão estar fazendo, por eu ocupar este lugar mais alto, muitas vezes eu não vou estar fazendo, e eu não estou falando nem de questões ligadas a pecado ou não pecado. O que eu estou querendo dizer? Talvez muitos numa condição baixa podem se dar ao luxo de descansar, de se ausentar muitas vezes, de deixar de cultuar o Senhor, de fazer algumas outras coisas, mas o vigia, vamos juntos, diga isso comigo por favor, o vigia nunca dorme. Então, enquanto toda a sua família pode estar no momento em que eles querem curtir, comemorar, quando você sabe qual é o lugar que você ocupa, não tem margem. É um lugar que pede muitas e muitas renúncias. Aqui, com o que nós falamos até agora, eu creio que nós respondemos 99% das dúvidas que as pessoas têm sobre o porquê de mudanças não acontecerem. Esse é um lugar que as pessoas não querem permanecer. Esse é um lugar que muitas vezes elas experimentam, elas sobem, mas não suportam, porque não vão de fato à rocha, não se abraçam à rocha, não se apegam a esse firme fundamento, e por isso elas não aguentam. O que mais nós temos aqui, o que mais eu ouço são pessoas dizendo, mas eu tentei, eu orei. A questão não é tentar, mas é estabelecer um alvo e não parar mais. A questão não é, eu busquei, não, é continuar buscando, Moisés poderia muito bem ter dito, mas eu fiquei um tempo com as mãos levantadas, legal, enquanto ficou ali, vitória, abaixou, derrota. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro, assim as mãos dele, vamos juntos, diga isso comigo por favor, assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Sabe qual que é outro erro que frequentemente as pessoas cometem? Elas sobem nesse nível mais alto, mas elas não se cercam daquilo que contribui para que ela permaneça lá. Quando eu falo se cercar, nos cercarmos, isso pode ser pessoas, ambientes ou até mesmo informações. Tem informações que nós não precisamos, tem conversas que nós não precisamos parar para ouvir, porque uma vez que você está aqui e você dá vazão para isso, você vai descer, não é se, mas quando você vai descer, você não permanece. Se você não se cerca de ambientes e pessoas que contribuem para que você continue aqui, querido, você vai viver tentando subir e vai descer, vai tentar subir e vai descer de novo, não tem como. Aqui nesse texto, fica muito claro que Moisés só levou para o alto o que era essencial, o que contribuiria para que ele permanecesse bem naquela posição mais alta. Por exemplo, no início desse texto nós começamos a ler, e lá diz que Moisés estava com o seu bordão, com o seu cajado. O bordão de Deus, na verdade, é o que está escrito, que representa a presença dele. Então, na posição mais alta, ele foi com a presença. Segundo, nós somos pessoas, em algum momento nós vamos precisar de ajuda, e muitas vezes do homem. Se você não escolhe as pessoas certas, ele escolheu Arão e Hur. Se você não escolhe as pessoas certas, dependendo do que acontece lá em cima, você se torna alvo de crítica.
Se não tem um Arão e um Hur com você, muitas vezes as pessoas, ao verem você ter determinados comportamentos, a primeira coisa que ela vai fazer é te acusar, ela vai te apertar, ela vai te criticar, ela vai querer te empurrar dali. Uma pessoa que não tem controle sobre as emoções, uma pessoa tomada, por exemplo, pelo sentimento de inveja, ela vai estar mais interessada em te jogar lá de cima do que propriamente te ajudar a permanecer lá em cima. As companhias certas são aquelas que te aproximam de Deus. Nós não acabamos de dizer que o Senhor é a rocha? Quando ele se cansou, o que colocaram debaixo dele? A rocha, que pode configurar a presença de Deus. As pessoas certas, quando você está no momento de desespero, perceba que elas colocaram algo para que ele pudesse sentar. As companhias certas te dão descanso. Dependendo da companhia, dependendo das pessoas que estão ao teu redor, elas só sugam. Sabe sanguessuga? Um parasita é alguém que está aqui em você e só está tirando, só está tirando, só está tirando. Está tirando energia, está tirando vigor, está tirando fé, está roubando esperança. Então, esses são erros muito comuns que as pessoas acabam cometendo nesse processo de transformação, nesse processo de mudança. Elas não conseguem suportar, o lugar é desagradável, extremamente desagradável. Uma coisa muito simples, para você que é de oração, você que já desenvolveu como hábito orar na madrugada, gente, convenhamos, a gente sabe que é bom, é importante, mas acordar na madrugada não é gostoso. Não é gostoso, é desagradável. Mas se eu quero viver mudanças, é necessário ocupar esse lugar. Olha, direto e reto, pessoas me abordam, fazendo a seguinte pergunta: mas eu preciso fazer isso mesmo? Mas precisa de tudo isso mesmo? Mas tem que ser desse jeito, com essa frequência? A minha resposta é sempre a mesma: depende. Depende do quê? Se você quer ficar na posição mais baixa, ok, o que você está fazendo é suficiente, você não precisa fazer mais mesmo. Mas se você quer vir para um lugar mais alto, aí a conversa é diferente, você vai precisar fazer sim. Você lembra qual foi um dos principais fatores que fez com que Josué fosse escolhido para ser o novo líder após Moisés, e não um outro líder que poderia existir entre aquele povo? Ele não se apartava da tenda. Quando lá diz que não se apartava, então eram todos os dias. Então vamos lá. Para me tornar um grande líder como eu quero ser, para me tornar bem-sucedido como eu quero ser, eu preciso estar do lado da tenda todos os dias? Depende. Se você quer ser como os demais líderes de Israel, talvez não. Mas se você quer liderar algo maior, precisa pagar um alto preço. Eu preciso viver uma vida de jejum? Depende. Preciso jejuar com uma alta frequência? Depende. O que você quer? Quer ir para um nível mais alto? Vai ter que jejuar para caramba. Vai ter que renunciar a muitas coisas. Vai ter que falar não para muitas coisas. Se você não quer viver uma vida tão alta, tá bom, fica na posição mais baixa, não vai precisar de tanto. Mas uma coisa é fato: nós vamos orar, nós vamos declarar um nunca mais do Senhor, mas é necessário que alguém ocupe esse lugar mais alto. Tem que subir, não tem como, tem que subir. Até porque o Senhor, Ele usa pessoas para mudar ambientes, nações, locais de trabalho. Biblicamente falando, Paulo precisou de um Ananias para voltar a enxergar. Se lembra ali daquele momento, daquela experiência, em que de repente uma luz forte apareceu diante de Paulo e ele ficou cego por alguns dias? Ananias foi enviado para gerar mudança ali na vida de Paulo. Nínive precisou de um Jonas para se converter. A nação de Israel precisou de um Moisés para sair de dentro do Egito. Assim como a tua casa
a tua família precisa de um você para gerar grandes mudanças. Sabe o que todos esses homens que eu citei têm em comum? Todos eles apresentaram uma resistência para ocupar esse lugar de imediato. Ananias, por ouvir as histórias do que Paulo fazia, ele começou dizendo: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa, esse cara persegue muita gente, o jeito que ele tem certeza. Jonas, quando ele foi enviado para Nínive, ele pagou o preço e foi para Tarsis, ele não queria ir para lá. Moisés, quando o Senhor disse, vá lá e vai falar com o faraó, Moisés disse, não Senhor, eu não falo bem. Mas em todos os contextos, eles precisaram ir, eles precisaram assumir essa posição. O Jonas nos dias de hoje, somos nós. Os Ananias nos dias de hoje, somos nós. Os Moisés nos dias de hoje, somos nós. 1 Coríntios 3:9 diz assim, porque nós somos, vamos juntos, diga isso por favor, porque nós somos cooperadores de Deus, e se somos cooperadores de Deus, nós somos geradores de mudanças. Diga isso mais uma vez, eu sou um gerador de mudanças. De novo, diga isso, eu sou um gerador de mudanças. Se coloquem de pé todos, por favor. Existem alguns cenários que se ele vai se repetir ou não, depende muito do teu nível de entrega. Olha, sinceramente, se eu pedisse para você pegar uma folha de papel nesse momento e começasse a fazer um inventário de histórias que têm se repetido na sua vida, talvez você ficaria surpreso com a quantidade de acontecimentos que têm sido reincidentes na sua vida. E eu falo mais, se você não conhece muito bem a história do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó, bisavô, bisavó, eu acho que vale a pena dar uma xeretadinha, porque talvez esse problema não começou com você, está vindo lá de trás, e só está sendo reproduzido na sua vida. O nunca mais não é uma fantasia e nem está distante da nossa realidade. Talvez hoje já existam algumas situações em que você possa dizer, de fato, eu nunca mais vivi isso. Mas eu penso que a única vida que vale a pena ser vivida é a vida plena, é a vida que Deus promete. Não tem sentido eu conseguir mudanças aqui, e aqui eu estou sendo envergonhado, pisado, massacrado, estou sofrendo, estou nas mãos do capeta, e ele está despedaçando, brincando comigo até não querer mais. Não tem sentido. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês, vamos juntos, diga isso comigo por favor, nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, nunca mais. O nunca mais é bíblico, nunca mais viver algumas situações é bíblico, nunca mais acontecer, nunca mais perder, nunca mais sofrer, por conta daquela situação, daquele acontecimento. Tem batalhas que ninguém precisa me dizer, tem batalhas que elas são mais desafiadoras sim. Por exemplo, quando nós temos alguém num quarto de hospital, alguém da família, ou até mesmo nós enfermos, não é fácil. Mas para que Deus opere, alguém precisa cooperar com Ele. Você nunca vai saber o que Deus estava preparado para fazer por você, através de você, na sua vida, se você não se colocar nessa posição. Vocês se lembram quanto tempo a nação de Israel permaneceu escrava dentro do Egito? 400 anos. Isso dá mais ou menos quantas gerações? O Egito, Faraó, foi um problema que pegou uma geração, pegou uma outra geração, pegou uma outra geração, pegou uma quarta geração, até que o Senhor disse, nunca mais. E aí depois daquela ocasião, eles nunca mais voltaram a ver Faraó.
nem aqueles egípcios, porque todos morreram lá na abertura do Mar Vermelho, foram afogados, sufocados pelas ondas. Chegou o dia de você se levantar. Chegou o dia de você colocar um ponto final. Eu creio que se palavras como essa vêm, ela vem com a unção necessária para você estabelecer um alto nível. E o que você não pode fazer? É ser tomado de um espírito de força, convicção. Você vai dar o teu sangue aqui. Sai pela porta, sai para fora da igreja, e aí você se distrai. Esquece da posição que você está ocupando. Você não pode esquecer. Imagine Moisés. Aí ele vê algo passar e chama a atenção dele. Ai, que bonitinho. E aí o povo lá embaixo começa a ser derrotado, envergonhado. Mas eu estou cansado. Se aproxime das pessoas certas. Quer ver um negócio? Óbvio que todo mundo tem os seus de confiança, aqueles que ombreiam com você mesmo, gente de confiança, de caráter. Mas eu acredito que hoje não exista nenhum Arão e Hur melhor do que a igreja para você. Quantas vezes no teu momento de cansaço, você renovou as suas forças aqui? Quantas vezes no momento onde você foi abandonado por muitos, e você não estava conseguindo permanecer de pé, e você veio até aqui, e o que você encontrou foi descanso. Pessoas que colocaram uma rocha debaixo de você, e te ajudaram a permanecer firmes. Para sermos salvos, só precisamos crer e confessar o nome do Senhor. Confessar a Ele com o coração, com a mente, com tudo aquilo que nós somos e podemos fazer. Mas nós não podemos negar que a igreja tem um papel fundamental na vida do ser humano. Porque sinceramente, de uma forma muito consciente, eu me arrisco a dizer, tem pessoas que só fazem orações para valer aqui, não conseguem fazer dentro de casa. Tem pessoas que o auge da meditação dela é quando está sendo passado nessas telas os versículos. Lá em casa não consegue. Alguns vão ter algumas facilidades, alguns vão ter algumas habilidades, para alguns algumas coisas vão ser mais simples, independente. Cerque-se daquilo que vai contribuir para que você continue nesse lugar. Nunca mais. Nos dias de hoje, o faraó, ele pode ser uma repetição de problemas de saúde, pessoas com histórico de internações constantes, depressão. Quem aqui já sofreu com depressão? Levanta as mãos, por favor. Sinceramente, eu não falo que eu tive depressão, porque eu nunca tive um diagnóstico médico para isso. Mas eu não posso deixar de dizer que a angústia que eu senti, pelo que eu ouço de relatos de pessoas que sofreram com depressão, eu acredito que eu sofri com depressão em alguns aspectos. Talvez não profunda quanto alguns, mas eu conheci essa dor. Pode ser vício em medicamentos ou quaisquer outros contextos, drogas, pornografia, problemas familiares constantes, divórcio sem fim, separação uma atrás da outra, problemas financeiros que não se encerram por nada, um coração que não se cura. O pior problema que você pode ter é o problema de coração, viu? Porque não adianta. Se a Bíblia diz, acima de tudo, guarde o teu coração, porque dele depende todas as saídas para a tua vida. Tem gente que não consegue romper com isso por nada. Tem gente que não consegue perdoar por nada. A enfermidade já não é a enfermidade do corpo, é aquela enfermidade da alma, está no espírito. Tem gente que não consegue perdoar. Tem gente que não consegue virar a página. Tem gente que ainda passa uma vida se fundamentando naquelas experiências terríveis. Não. Para você subir no nível mais alto, você tem que levar só o essencial. O que não presta, deixa lá embaixo.
Com você, Arão e Ur e o bordão de Deus, só isso. As pessoas certas e a presença dele, só isso. Não leve mais nada. Não leve passado com você, senão o passado vai atrapalhar o teu presente e alterar o teu futuro. Não, chega. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retire a sua mão. Vamos juntos, diga isso comigo por favor: basta, retire a sua mão. Nós estamos falando de um anjo. Você tem a noção do poder de um anjo? Tem uma passagem na Bíblia que diz que um anjo venceu mais de 180 mil inimigos de uma vez só. Um anjo. Mas a questão não é o anjo. Quando o Senhor fala basta, acabou. Quando Ele coloca um ponto final, acabou. E eu acredito que nesta manhã Ele está dizendo um basta para muitas e muitas situações. Eu sei que Ele está encerrando com situações que te acompanharam até o presente momento. Eu sei que o Senhor está colocando um ponto final. Hoje o Senhor Ele está liberando o seu basta. Ele está dizendo basta para enfermidades. Ele está dizendo basta para divisão familiar. Ele está dizendo basta para o espírito da miséria. Ele está colocando um ponto final. Com seus olhos fechados, antes de orar por você, eu gostaria que nesse momento você começasse a clamar o sangue de Jesus. Diga isso: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Diga isso 7 vezes: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha família. Vai passando sobre cada área da sua vida. Diga isso: no sangue de Jesus tem poder sobre a vida dos meus filhos. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha empresa. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha descendência. O sangue de Jesus tem poder sobre o meu financeiro. Comece a repreender agora. Diga isso: eu repreendo você, influências malignas que têm agido na minha vida, que têm tido poder e autoridade sobre o que me pertence. Eu repreendo agora. Eu dou uma ordem, vai desalojando toda a influência demoníaca, todo o mal que tem tido acesso, todo o mal que tem passado de geração em geração, todo o mal que tem lutado para roubar, para matar, para destruir, que tem tido poder, acesso sobre a minha vida. Eu quebro, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço, eu repreendo toda a influência demoníaca que tem lutado para trazer essa repetição de histórias, todo o mal que tem lutado para me escravizar nesse contexto, nessa vida de humilhação, nessa vida de vergonha. Eu repreendo agora. Não adianta se esconder, não adianta permanecer, não adianta tentar prevalecer. Você não vai prevalecer. Eu dou uma ordem, vai desalojando agora. Eu dou uma ordem, vai desalojando agora. Eu dou uma ordem, vai desalojando agora. Influências malignas não adiantam resistir, não adiantam insistir. Você vai sair a partir de agora. Você vai sair a partir de agora. Isso não é um pedido, eu estou ordenando. Eu ordeno: saia da vida dela agora, saia da vida dela agora, saia da vida dela agora. Toda a influência demoníaca que teve poder sobre a saúde dela, espírito de enfermidade, você que esteve alojado no corpo dela, enfermidade, eu ordeno caia por terra. Espírito de enfermidade, toda doença, todo problema de saúde constante, toda inflamação, toda dor que se tornou crônica, todo vírus, toda bactéria, infecção, toda obra maligna, eu repreendo agora. Enfermidade sai do corpo dela, enfermidade sai do corpo dela, enfermidade sai do corpo dela, enfermidade sai do corpo dela. Eu coloco um ponto final. Basta, enfermidade. Eu repreendo todo o mal, toda a influência que tem tido acesso a essa área da tua vida. Eu ordeno em nome de Jesus, pega tudo que é teu e saia, saia e saia.
Diga isso no teu lugar: enfermidade, você não tem poder sobre a minha vida. Enfermidade, hoje eu estou colocando um basta. Se tem alguém da tua família que está enfermo, você vai dizer o nome dessa pessoa, e você vai dizer: eu estou colocando um basta, eu estou colocando um basta, eu estou colocando um ponto final. Esse histórico de internações constantes, ele vai se encerrar a partir de agora. Nesse histórico de depressão, angústia da alma, tristeza, todo esse coração amargo, essa doença da alma, essa angústia profunda, esse espírito maligno não tem mais poder sobre a sua vida. Ele não tem poder, ele não tem autonomia, ele não tem autoridade. Se você sofre por conta de algum tipo de vício, vícios podem ser muito abrangentes. Se você é um gastador compulsivo, se você é viciado em jogo, jogatina constante, se no teu particular você tem acesso a drogas, você é tomado por esse vício e tem tido poder sobre a sua vida. Se você é viciado em contenda, se contenda, divisão, briga, te acompanha dia após dia na tua rotina. Se você tem o vício da pornografia, a imoralidade, sexo fora do casamento, relacionamentos vários, se envolve aqui, se envolve ali, você vai repreender agora no teu lugar. Você vai dizer: vício, você não tem poder sobre a minha vida. Espírito que tem promovido esse vício não tem poder sobre a minha vida. Essa influência maligna não tem poder sobre a minha vida, não tem poder sobre a minha vida. Toda entidade maligna que tem lutado para me escravizar nesse vício, eu repreendo agora. Eu não sei qual é a porta de entrada, mas eu sei que existe uma porta de saída. E vício, você vai sair. Vício, você vai sair. Vício, você vai sair. Vício, você vai sair, você não vai permanecer neste lugar. Eu repreendo você, toda influência maligna. Coloque a mão na tua cabeça, comece a dizer: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente, o sangue de Jesus tem poder sobre os meus pensamentos, o sangue de Jesus tem poder sobre os meus desejos e vontades, o sangue de Jesus tem poder sobre aquilo que acontece dentro de mim, e eu repreendo agora da minha vida esse espírito que tem me mantido escravo desse vício. Eu ordeno em nome de Jesus, e saia, saia e saia. Se o teu problema é familiar, tome a decisão mais do que orar. Se você quer uma restauração familiar, tem um preço. Muitas vezes você vai ter que se calar quando der vontade de falar. Muitas vezes você vai querer jogar tudo para o alto por acreditar que não está servindo de absolutamente nada, mas você não vai poder. Muitas vezes você vai querer provar que você vai estar certo de uma forma ignorante, perdendo o controle, se desestabilizando, se desequilibrando por completo, mas isso não pode acontecer. Autocontrole, domínio próprio. Você pode orar o que for, mas se as suas ações não cooperarem para com as tuas orações, de nada vai servir. Diga no teu lugar: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha família. O sangue de Jesus tem poder sobre o meu leito conjugal. O sangue de Jesus tem poder sobre cada metro quadrado da minha casa. O sangue de Jesus tem poder sobre a porta de entrada da minha casa. O sangue de Jesus, aonde é o lugar que você mais viveu reincidência de discussões, você vai começar a dizer: o sangue de Jesus tem poder sobre este lugar. Tem pessoas que mal entram no carro e a discussão começa. Você vai dizer: o sangue de Jesus tem poder sobre o meu veículo. O sangue de Jesus tem poder sobre o meu veículo. O sangue de Jesus tem poder sobre o meu veículo. O sangue de Jesus tem poder sobre o meu veículo, sobre a minha casa, sobre o meu quarto, sobre o quarto dos meus filhos, sobre o fundo, sobre o quintal, sobre a minha cozinha. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha família, e o mal não toca, o mal não tem poder, o mal não tem autonomia, o mal não tem autoridade, o mal não tem vez.
não adianta lutar, não adianta insistir. Toda influência maligna que tem permanecido lá na porta da casa dela, esperando o momento de entrar junto com ela, toda influência negativa que tem agido, promovendo divisões, contendas, chega, nós estamos colocando o ponto final, nós estamos encerrando com isso. Comece a dizer: Senhor, levante muros de fogo, levante muros de fogo, levante muros de fogo ao redor da minha casa, ao redor da minha família, levante muros de fogo ao redor da casa daqueles a quem eu amo, na casa do meu filho, na casa da minha nora. Coloque anjos acampados ao redor dos nossos familiares, que nós estejamos debaixo da sua proteção, cobertura, debaixo das tuas asas. Eu creio, meu Pai, que a partir de hoje tudo vai ser diferente. Eu creio, eu creio, eu creio. Hoje é dia de você dar um basta para problemas de saúde, um basta para problemas emocionais, um basta para maldições e influências hereditárias, um basta para divisões e separações, um basta para problemas financeiros que não acabam nunca, um basta para essas dívidas que têm te acompanhado, um basta para vícios, um basta para toda vergonha e humilhação. É o momento de você colocar um basta. Liga a sua mente. Qual é o lugar aonde você tem vivido vários episódios, as reincidências estão lá? Qual é aquele ponto, mesmo que nós tenhamos passado por vários, qual é aquele ponto que precisa de uma mudança para ontem? Vamos juntos, repita isso comigo, por favor, com a sua mente neste lugar. Em nome de Jesus, a partir de agora, mudanças vão acontecer. Nunca mais eu vou passar pelo que eu tenho passado. Nunca mais eu viverei nesse mesmo contexto. Em nome de Jesus, diga isso, em nome de Jesus. Chega, basta. Eu coloco um ponto final. A partir de agora cessa. A partir de agora cessa. Olhe para cá um instante, por favor. Olha como que são as coisas. Conforme eu oro por vocês, eu vou me arrepiando de cima e embaixo. Mas olha como o mundo espiritual é real. 30 dias atrás, eu atendi um rapaz que o histórico familiar dele, a família dele, segue em uma outra fé. Só para vocês terem noção, não me lembro se é avó, mãe, não lembro. Tem um altar dentro de casa. Realiza os trabalhos, prepara tudo e mais um pouco. Ele é o único cristão dentro de casa, o único que serve a Deus. Ele fala que ele escuta barulhos na casa. Ele fala que ele já viu vultos, entidades aparecendo. E olha como isso é real. Sem ele tocar nesses detalhes específicos no início da conversa, ele veio pedir ajuda porque ele queria romper, ele queria levar a transformação para casa e não sabia. Nós estávamos conversando como dois bons amigos. Não há de ver que enquanto ele falava, eu sentia como se estivesse ao nosso redor naquele momento. E não parava. Da forma que foi, constante como foi, não me lembro de ter vivido essa experiência. Você sabe o que são, sei lá, 6, 7, 10 minutos de uma conversa, onde os pelos do braço, nuca, do corpo não abaixam? E eu sentindo, quanto mais ele ia tocando, era nítido, como se a fúria estivesse ao derredor, porque sabia que ele estava buscando ocupar esse lugar mais alto, de gerador de mudança. Enquanto nós estávamos orando aqui, é nítido,
É nítido. Por isso, o que nós estamos fazendo agora não vai permanecer somente nisso. Chegando em casa, no teu trabalho, pega pelo menos 7 dias seguidos, começando hoje, sexta, termina quinta-feira da semana que vem. Unge toda a tua casa e você vai liberar exatamente essas palavras: nunca mais, chega, cessa, basta. Porque você luta para tirar, mas não quer sair. Não quer sair. Está muito confortável, onde está promovendo desgraça, ele está roubando, minando, enfraquecendo, não quer sair. Mas hoje vai ficar como um marco na tua vida, no calendário da tua vida. Hoje vai cessar. O nunca mais vai te acompanhar. Isaías 61, versículos 7 e 8 diz assim: em lugar da vergonha e das ofensas pelas quais passaram, e que foram grandes, vocês terão honra, riquezas e alegria em dobro para sempre. Em minha fidelidade eu vou dar ao meu povo a recompensa justa por todo o seu sofrimento, e farei com eles uma aliança que vai durar para sempre. Quando saírem por aí procurando seus antigos adversários, vocês não vão achar ninguém. Diga isso comigo, por favor. Quando eu sair pelas portas daquela igreja, eu vou procurar os meus adversários, mas eu não vou achar ninguém. Não haverá nem sinal deles, nem mesmo uma lembrança. É isso mesmo, porque eu, o Eterno, seguro vocês pela mão e não vou soltar. Estou dizendo a vocês, nada de pânico, eu estou aqui para ajudá-los. Assim, Juízes 8:28, assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel. Vamos juntos, diga isso. E nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos dos dias de Gideão. Você vai dizer isso até não querer mais na sua vida, mas eu não falo nem de uma forma profética, eu falo como um testemunho. Acontecia isso, mas nunca mais voltou a acontecer, nunca mais voltei a viver, nunca mais voltei a passar por esse contexto, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Pode partir para o próximo versículo. Vocês terão comida em abundância, e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Levante a sua voz e diga isso: nunca mais eu serei envergonhado. Nunca mais a minha família será envergonhada. Diga isso: nunca mais eu serei envergonhado enquanto eu viver. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, ou no meio da tua casa, no meio da tua empresa, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro. E nunca mais, o Senhor enfatiza, não é o mesmo versículo, é o seguinte: e nunca mais o meu povo será envergonhado. Feche os seus olhos. Senhor, eu oro pela tua igreja. Eu peço que esse teu favor, essa unção comece a passar de poltrona em poltrona, de pessoa por pessoa. Meu Pai, que o teu Espírito alcance cada uma das pessoas que nos acompanham por essa transmissão. E eu quero declarar pela fé: aonde existirem enfermos sejam curados agora, aonde existirem enfermos sejam curados agora. Eu oro pela tua vida, eu declaro favor, eu declaro, esse nunca mais vai te acompanhar. Você vai dizer, não em uma, mas em todas as áreas da sua vida, nunca mais determinado cenário voltou a acontecer, nunca mais se repetiu. Que o Espírito do Senhor te fortaleça, que você seja levantado de uma forma extraordinária, e hoje o Senhor te levanta para que você nunca mais caia. Deus te coloca firme, resista, valerá a pena. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo toda a boa obra das tuas mãos, e declaro de hoje em diante, tudo será diferente, tudo será diferente.
O Egito, Faraó, 400 anos, 4 gerações. Pode ter agido de geração em geração, mas vai parar nas tuas costas. A partir de hoje tudo será diferente. Amarrações financeiras, esse espírito de miséria, chega! Eu estou ordenando. Todo mal que agiu nessa área até o dia de hoje, colocou ela numa condição mais baixa. Ela não prospera, ela não vende, não sai do lugar. Eu repreendo, eu quebro, eu cancelo e destruo e desfaço agora em nome de Jesus. Senhor, coloque um ponto final nessas repetições de histórias. Eu vou ungí-las ao final do trabalho, Senhor, mas eu creio que o Senhor já realizou grandes e grandes feitos em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único digno e merecedor de recebê-las, a Ele te pertence cada uma delas.